Os celulares parecem estar em todos os lugares ultimamente. Quem tem um desses aparelhos estão ligados com todos a qualquer hora e em qualquer lugar. Esse é o tipo de linha direta que precisamos manter com o céu. Precisamos estar aptos a ouvir a voz de Deus a qualquer hora e em qualquer lugar. Precisamos manter o ouvido de nossos corações sempre ligados para ouvirmos a voz de Deus. Para que nossos ouvidos espirituais estejam sempre ligados, devemos tomar alguns cuidados. Primeiro, não podemos ser tolerantes com o pecado. O pecado interfere na comunicação com Deus. Em 1 Samuel, capítulo 2, verso 22 ao verso 25, e no verso 29 ao 30, nós encontramos a história de Eli. Eli era um sacerdote, no tempo em que havia juízes julgando a terra de Israel. Eli parece ter perdido a audição espiritual, porque aceitou e tolerou o pecado de seus filhos. Eli não tomou posição com relação ao pecado, e a sua linha com Deus foi cortada. O segundo cuidado que precisamos ter é com o meditar na palavra de Deus. O meditar recarrega a nossa bateria espiritual. É através do meditar da palavra de Deus que conheceremos a vontade de Deus para nossas vidas. Quando meditamos dia e noite na palavra, somos bem-sucedidos. Nos tornamos como árvores plantadas junto à corrente de águas. O meditar na palavra de Deus nos ajuda a sermos mais sensíveis à voz de Deus. Uma vez que o Espírito Santo de Deus pode então nos guiar no caminho do Senhor, com maior facilidade através da palavra. O Espírito Santo usará a palavra para falar conosco. Você se lembra do que Jesus disse? O Espírito da verdade nos fará lembrar de todos os seus ensinamentos. Ele nos revelará o mistério da cruz, e por isso é importante estarmos ligados na palavra, pois ela é o meio pelo qual Deus usará para falar conosco. O meditar fará com que permaneçamos nos caminhos do Senhor, de forma que isso nos ajudará a nos mantermos afastados do pecado e aptos para ouvir a voz de Deus. O terceiro cuidado que devemos manter para que nossos ouvidos estejam sempre ligados, abertos para ouvir a voz de Deus, é viver em constante oração. A oração é o meio pelo qual Deus nos conserta, para continuarmos aptos para ouvirmos a sua voz. É o meio pelo qual Deus muda os nossos corações. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 17, diz: orai sem cessar. A oração serve como um meio para tirar a cera dos nossos ouvidos espirituais, fazendo dessa forma com que os ouvidos de nossos corações se mantenham limpos. Algumas vezes caímos em pecado ou toleramos o pecado, como aconteceu com Eli, e passamos a ter dificuldade para ouvir a voz de Deus. Na oração podemos confessar nossos pecados, os nossos erros, de forma que Deus, com seu precioso amor, possa nos perdoar e nos tornemos novamente aptos para ouvir sua voz. A oração não deve ser como uma carta de apresentação bem redigida, pensada, calculada, onde cada palavra é firmemente colocada para impressionar aqueles que a forem ler. A oração tem que ser uma expressão verdadeira de seu coração. Não importa se as palavras não são corretamente pronunciadas. O que importa é se há verdade no que você está dizendo. Se você não consegue ouvir a voz de Deus, há algo errado com o controle de volume da sua consciência. Preste atenção. Se você está tolerando o pecado, ou se você
não está meditando na palavra de Deus ou se você não está vivendo em constante oração. Se uma destas coisas falharem, a sua comunicação com Deus passa a ter um ruído. Deus te abençoe.